E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Walter do Hickory TCG e hoje eu vou estar passando para vocês a minha partida de Greensnaw X da Marnie contra Garchomp X da Cynthia. Então jogamos o dado, a gente acabou escolhendo o par e optamos por estar começando, né? Eu dou uma olhada na mão, vejo o que tem ali e acabo baixando o Impidimp. E para nossa sorte, o nosso oponente não veio com Pokémon básico, então ele tem que dar uma embaralhada e a gente coloca um contador ali em cima do deck para estar comprando uma carta a mais, né? Só para não esquecer mesmo, deixa ali, ele coloca o Pokémon básico dele em campo e já vai estar colocando as cartas prêmios dele. Então, começando o nosso turno, a gente compra duas cartas ali, ele deixa cair uma carta, mas na hora nem vi, que ele já tinha um peso da Cynthia na mão, eu dou uma olhada, opto por colocar mais um Impidimp em jogo, dou uma olhada na minha mão e opto por utilizar a caixa secreta. Não tinha muita opção, mas eu queria tentar garantir um segundo turno muito poderoso, já com o Grizznow. Então a gente descarta uma energia, uma Kícera e uma pesquisa. Essa jogada foi um pouco arriscada, porque se ele der uma Kícera no turno dele, a gente perde todos os recursos que nós buscamos agora. Então com a caixa eu vou estar buscando de início um Spike Muff, que é o nosso ginásio de escolha, né? Para estar buscando o Grinsnall. Então, depois de garantir o nosso ginásio, eu vou estar dando mais uma conferida no deck, vendo, checando os prêmios. E eu quero alguma coisa forte para o segundo turno. Então, eu pego o pesquisa de professores para estar fazendo isso pra gente, tá? Podendo resetar a mão. Escolho o Poffin de colega para estar buscando Pokémon já no primeiro turno, para garantir que no segundo turno a gente consiga ter uma consistência um pouquinho melhor e já tá evoluindo os Pokémon em campo. Eu escolho ali de início ter minha evolução, mas por ter que descartar por causa das pesquisas, né? Então eu opto por devolver o evolução e pegar o skate de resgate. Ali eu já utilizo o Poffin para estar garantindo mais dois Pokémon no banco pra gente e possivelmente estar evoluindo eles no segundo turno. Então eu vou estar buscando dois Snorunt, já que eu já tinha dois Impidimp em campo. Eu poderia estar pegando um terceiro Impidimp, mas eu quis garantir ali os Snorunt. Eu dou mais uma olhada, já coloco o Spike Muff e vou estar pegando o nosso Grizznow para já estar acelerando o nosso segundo turno. Caso a gente não leve uma Kícera, né? Que era o meu medo, mas eu quis arriscar nessa partida. Então eu busco o Grizznow, dou uma checada ali nas cartas na mão novamente, não tenho mais nada para fazer e acabo por passar o turno. Nosso oponente compra a carta dele, dá uma olhada na mão dele, dá uma checada. E nessa hora ele chega até a comentar comigo: Cara, eu vou estar fazendo a mesma jogada que você, mas eu vou me ferrar, porque eu tenho que descartar umas outras cartas aqui. E no caso seriam cartas importantes para ele dar sequência no deck dele. Mas a gente vai ver que ele vai estar se saindo muito bem utilizando as cartas que ele ainda vai ter em jogo. Então ele vai estar usando a caixa secreta, mas a gente não consegue ver direito ali o que ele separou. Então ele usa a caixa secreta, pega o Poffin de colega, pega o TM Evolução, um Arven e por último ele busca o Artasan. Então a gente sabe que ele vai estar tirando o nosso ginásio de Spike Muff, mas como a gente já buscou o Grinsnall, o Artasan vai estar ajudando a gente. A gente vê que ele coloca o TM Evolução, já põe uma energia no Spiritomb, então a gente já sabe que ele vai estar evoluindo os Pokémon no banco dele. E como ele ainda não tem Pokémon, ele vai estar usando o Poffin de colega para buscar dois Gible e já colocar eles em campo. E logo em seguida ele dá uma conferida na mão dele, dá uma olhada, baixa o Arthas, tira o nosso Spike Muff e já busca um Shaymin que vai estar atrapalhando demais o nosso jogo. Esse Pokémon é muito chato contra o nosso deck e logicamente, né, porque ele não deixa fazer o que o deck se propõe a fazer, que é dar o spread de dano. Então, nosso adversário dá uma segunda olhada ali, liga o peso e já utiliza um Arvin buscando um segundo peso e uma maca noturna. Ele liga o outro peso no segundo Gible e já evolui os Pokémon dele no banco. Então, no segundo turno, ele já vai estar garantindo pelo menos dois Garchomp ali. Aí ele tira o TM, eu já compro minha carta, dou uma olhada na minha mão, já evoluo o Snorunt para Frozlas. Eu sei que eu preciso tirar essas cartas da minha mão para poder estar usando a pesquisa. Só que aqui eu cometo uma misplay. Eu ligo uma energia no Impidimp e depois eu utilizo o Artason para buscar um Munkidori, sendo que na verdade eu deveria ter buscado o Munkidori e ligado essa energia no Munkidori. E isso vai me atrapalhar porque tem uma hora na partida que eu vou achar que eu vou ter um nocaute em cima
Shaymin, mas não voltei, então eu fico um pouco atrapalhado por conta dessa jogada, mas jogo que segue, né? A gente tem que estar buscando uma maneira de ganhar do nosso oponente, então eu busco ali o Mankidori e já dou o Doce Raro evoluindo o Grinsnall. Eu vou optar por buscar 3 energias para reduzir as cartas no deck, então ligo 2 no Grinsnall e uma no Impidimp, já garantindo energização para caso a gente precise bater com o Grinsnall. Eu já opto por colocar o skate de resgate ali no Mankidori para não estar perdendo ele por conta da pesquisa, né? Então eu utilizo a pesquisa, compro ali minhas 7 cartas e conferindo as cartas eu vejo ainda que tem algumas jogadas possíveis. Eu não vou precisar aqui de algumas cartas, então vou estar usando a Ultra Ball e descartando o Poffin de colega e o Shaymin, que não vão mais me ser úteis. E vou estar optando por buscar uma segunda Frozlas para dar bastante dano nos Pokémon dele do banco, já garantindo 20 de dano toda vez que o turno for passado. E com o Mankidor em campo a gente consegue limpar o dano dos nossos Pokémon em jogo também. Então é isso que esse deck faz, né? A gente dá o spread, passa dano para os Pokémon do oponente e enche o saco dele. Mas ele tinha o Shaymin, então a gente não consegue passar o dano do ataque do Grinsnall direto para os Pokémon dele. Então, por enquanto, a gente só vai estar pegando nocaute, pegando um prêmio ali, a gente busca um Morgreen, que é bom pra gente também, já que a gente não tem um doce raro na mão. E por conta da gente estar evoluindo normalmente, isso vai fazer muita diferença, já que eu utilizo só 2 doce raros. A gente vê ali que eu coloco os 20 de dano das Frozlas, né? Cada passada de turno, cada check-up, ela dá 10 de dano nos Pokémon. Nosso adversário já começa comprando, ele usa o Arthas e busca uma Rosélia da Cynthia. Então a gente sabe que ele logo logo vai estar colocando uma Roserade em campo e batendo um pouquinho mais com o Garchomp. Ele utiliza a habilidade do Gabite, busca um Garchomp e utiliza do outro já buscando um outro Gible. Então ele garante ali mais um possível Garchomp em jogo, já tendo 3 dele em campo, né? A linha evolutiva. Ele usa a marca noturna. Eu achei que ele ia buscar o Spiritomb, mas ele não tinha energia provavelmente na mão dele e busca uma outra. Ele bate 100 de dano ali na gente e compra até ter 7 cartas na mão, né? Que é o efeito do Garchomp. É uma carta poderosa. Com uma energia ele bate 100 de dano e compra até ter 7 cartas na mão. Então ele garante mais recursos para ele no turno dele. A gente vai estar colocando ali os danos nos Pokémon, né? Eu já virei o dano dos meus. Com cada check-up vai estar levando dano por conta da Frozas. A gente compra ali o TM em evolução, mas por enquanto eu quero garantir um pouco mais de dano espalhado no campo dele para depois estar dando esse TM em evolução. Eu evoluo o Impidimp para Morgreen e já garanto o segundo Mankidori em campo. Então isso é muito bom. A gente vê ali que o Shaymin dele já levou 40 de dano, né? E o Shaymin ele tem 80 de vida, mas eu acabo me atrapalhando, né? Por conta de eu só conseguir energizar um Mankidori nesse turno, eu esqueço que a outra energia que eu tinha, eu liguei no Impidimp. Então eu me confundo ali na hora e penso que eu ia dar nocaute no Shaymin e eu falo, putz, eu não coloquei a energia no primeiro Mankidori. Então eu acabo passando o dano pro Gabite. Só que na hora eu não me toquei que se eu passasse o dano pro Shaymin e só passasse o turno, o Shaymin seria finalizado e a gente conseguiria um outro nocaute, um outro abate em cima dos Pokémon dele. E na hora eu me confundi ali e acabei passando o dano pro Gabite, porque eu queria garantir mais dano para estar usando o tema Evolução. Só que não ter dado esse nocaute no Shaymin acaba me atrapalhando, porque eu vou demorar mais ainda para estar tirando esse Shaymin de jogo e mais ainda para poder estar batendo com o Grizzly nos Pokémon do banco dele. Então eu só opto por bater no Pokémon dele direto, passo o turno, coloco os marcadores de dano ali das Frozlas e agora só resta esperar nosso oponente comprar e começar o turno dele. Ele já compra, dá uma olhada na mão dele, vê o que ele vai fazer. E para o nosso azar, que deu espaço para ele poder fazer isso, ele baixa o Mankidori. E esse Mankidori vai atrasar um pouco o nosso jogo, já que ele vai tirar o dano da Shaymin e passar pra gente, né? Então vai virar uma guerra de Mankidori. Então ali ele já joga utilizando o Gabite dele para buscar um segundo Gabite. Ele dá uma olhada na mão dele, já baixa uma Roserade para potencializar o dano dele. Baixa já um segundo Garchomp também garantindo mais dano no banco dele, né? Ele não vai estar precisando buscar.
Ele pega e dá uma Kícera. Nossa mão não tava ruim, mas também não tava lá essas coisas. Então, essa Kícera pode até ter ajudado a gente um pouquinho. A gente pega, compra umas cartas ali, dá uma checada na mão, ok, não mudou muita coisa, por assim dizer. E nosso oponente já vai estar passando o dano do Shaymin dele, o que vai atrapalhar e atrasar o nosso jogo demais. E com essa jogada, deixando o nosso Munkidori com 90 de dano, ele já bate também, causando mais 130 com o Garchomp. E no check-up do Pokémon, o nosso Munkidori vai ser nocauteado. Ele já sofreu 90 de dano e com o check-up de Pokémon, ele vai a 110 sendo nocauteado e entregando o primeiro prêmio de bobeira para o nosso oponente. Logo em seguida, ele vai colocar os contadores de dano nos Pokémon dele. Ele de início coloca 10 ali, eu corrijo ele e falo, pô, são 20, né? Já que são duas Frozas, mas acontece, né? É muito contador de dano e é bem chato ficar mudando isso, então acaba confundindo mesmo. Ele pergunta ali quanto de dano meu Pokémon tem, eu falo pra ele, né? Tá com 300. No caso de eu passar o turno sem limpar com o Munkidori, o Grizzly é nocauteado. Eu dou uma olhada ali com o Artason nas cartas que eu tenho no deck, dou uma segunda conferida, opto por não pegar nada, dou uma segunda conferida na nossa mão, né? E opto por utilizar o Arven para estar buscando mais recursos pra gente e tá tendo opção do que fazer. Eu busco ali um TM Involução e uma Super Vara, né? Nessa hora o nosso oponente já virou a cara, que ele sabia que ia tomar Involução, então com a Super Vara ali eu vou estar embaralhando a energia e o Munkidori no baralho novamente. Aqui eu mosquei um pouco, eu podia ter utilizado a Super Vara primeiro e depois usado o Artason para buscar esse Munkidori do deck e não ficar com ele atrapalhando da matemática do deck, né? Então, prosseguindo a jogada, eu vou estar passando 30 de dano do Grunsnau pro Garchomp dele lá no banco. Só que eu não me toquei uma coisa nessa jogada. Eu até comento com ele depois, falo, putz, cara, achei que ia pegar mais prêmios aqui, porque a jogada que eu escolho fazer é colocar o TM Involução no Grinsnall, né? E tá utilizando ele. Só que eu não me toquei que ele tava com o peso da Cynthia nos Pokémon dele, né? Eu vi que tinha no Pokémon ativo, mas não vi que tinha no Pokémon do banco. Eu achei que ia pegar dois prêmios ali, ainda não seria uma boa jogada, mas foi o que eu resolvi fazer na hora ali. Na hora eu considerei que seria bom, porque ia tirar 2 GB dele, ele ia ter que usar um doce raro para e forçar, né? Ele tá perdendo algum recurso valioso. Ali ele tá fazendo a soma do dano de cada um, tal. Eu fiquei meio bastante triste, né? Porque eu achei que ia pegar dois prêmios, acabei pegando um só e acabo ali perdendo o termo evolução de bobeira. Eu poderia ter usado ele de maneira melhor, mas como aconteceu, bom, vamos ter que prosseguir dessa forma. Nosso oponente comprou, ele já joga, já evolui ali o Garchomp dele, né? Já gastou o recurso dele. E dá uma pensada no que vai fazer e utiliza um Arven. Busca um peso da Cynthia e um recipiente terrestre. Esse peso da Cynthia é uma carta muito boa porque deixa o Garchomp com 400 de vida. Para nossa sorte, ele perdeu o Spiritomb porque caso ele consiga acumular muito dano no Garchomp, ele passa tudo pra gente. A gente vê ele utilizando ali o recipiente terrestre, buscando duas energias já vai estar ligando uma delas no Garchomp, batendo na gente e garantindo o nocaute, já que nosso Grinsnarl já está bem danificado. Então ele só dá mais uma conferida na mão dele ali, checa o que ele pode estar fazendo de jogada e vai estar evoluindo o Gabite dele que está em campo, que está no banco, né? Que era pra gente ter nocauteado, mas por conta da misplay que eu fiz, acabei não nocauteando ele, então não mudou nada, né? Peguei um prêmio ao custo da nossa única TM Involução, né? E em seguida ele vai passar o dano do Shaymin dele para o nosso Pokémon. Ele vai estar utilizando o Munkidori, né? O Munkidori é um dos melhores Pokémon do meta, se não o melhor por conta disso, limpar dano, passar dano. É muito chato que o deck de spread faz total sentido utilizar ele. E nesse deck que o Garchomp tanca muito também faz sentido. Então ele pega, passa o dano pro nosso Morgreen, já que se ele passasse por Grinsnall,
ia faltar 10 de dano e ele ia ter que bater, ia pegar nocaute de qualquer jeito. Então ele preferiu bater e tá completando a mão. Então ele passa esses 30 de dano pro Morgryn para já garantir algum dano nos nossos Pokémon, que não levou dano ainda e não leva dano da Frozen, já que ele não tem habilidade. Ele pega o nocaute, fica a 3 prêmios e a gente com 4. Então a gente tá numa situação um pouco perigosa, né? Porque as misplays que eu acabei cometendo nesse jogo levaram a gente a esse ponto. Então eu acho que ainda dava para ganhar, eu tava confiante ainda. E na nossa compra vem um TM Evolução. Essa altura já não faz muito sentido para mim estar utilizando esse TM Evolução, né? Já que no máximo a gente teria ali um Impidimp em jogo e eu, na verdade, eu quero conseguir o Grinsnall. Então eu vou baixar o Impidimp e vou arriscar a jogada da Kícera. E essa Kícera vai ser muito poderosa pra gente, porque vamos comprar tudo que a gente precisa para ganhar o jogo, né? Não nesse turno, mas no próximo já garante o game pra gente. Então a gente olha ali o ginásio Spike Muff, já pega um Grinsnall, uma energia e uma outra Kícera. Eu vou estar baixando o Spike Muff, já que não faz sentido mais o Arthas em jogo pra gente. Coloco a energia no Mankidori, então vou ter mais dano para estar passando pros Pokémon dele. E já vou buscar ali, vou garantir um Morgreen, caso a gente precise evoluir o nosso Impidimp em jogo. Vou puxar ele para a mão, vou colocar o Grinsnall e vou estar utilizando a habilidade dele, né, para buscar energia. Porém, eu só tinha uma energia no deck, né, e eu tava meio preocupado, porque eu precisaria da segunda para poder bater com um outro Grinsnall. Então a gente passa ali, coloca energia no Impidimp, com a habilidade do Grinsnall. Eu vou estar passando o dano de um Munkidori pro Pokémon dele. Vou estar finalizando o Shaymin, que, nossa senhora, tava precisando ser nocauteado desde o início do jogo e atrapalhando a gente, atrasando o nosso jogo. E a nossa compra foi muito boa, um doce raro. E esse doce raro vai fazer total diferença, vai fazer a gente ganhar o jogo. Eu pego, passo o dano do Munkidori para o Munkidori dele, garantindo um nocaute muito bom pra gente, né? A gente não tava conseguindo bater, passar o dano do Grinsnall por conta do Shaymin. Ter eliminado o Shaymin foi perfeito e eliminado o Munkidori foi muito bom também, que ele não pode ficar passando dano de volta. Ele coloca ali o dano, os 180 de dano no Garchomp dele, dá uma olhada na mão, a gente vai estar colocando ali também os contadores de dano que são necessários, né, por conta da Frozas. Todo turno tem que estar fazendo isso, é meio chato, mas precisamos utilizar. Ele usa o Petrel da equipe Rocket para buscar uma marca noturna. E é uma carta que desde o lançamento eu gosto dela. Ela busca qualquer carta de treinador no seu deck, então ela é muito poderosa, né? Caso você busque um apoiador, ela não vai ser tão forte assim, mas você consegue buscar qualquer item, já utilizar ele como ele acabou fazendo. Ele utiliza a maca e busca uma segunda energia. E vai estar ligando essa energia no Garchomp ativo dele. E como ele tem a Roserade em jogo, ele vai estar batendo 290, garantindo um abate no check-up Pokémon. Já que a nossa Frozas vai acabar nocauteando o nosso próprio Grinsnall. Então, uma faca de dois gumes tem que estar tomando cuidado. Tem que usar da forma certa, porque senão você vai perder para você mesmo, né? Na hora eu nem me atentei a essa possibilidade, eu nem pensei que ele bateria 290 de dano. E na verdade eu não contei com o abate da Frozas. Ele pega e fala: vou bater 290, já tá um pouco danificado. E no check-up ele morre, né? Eu morre? Sério? Aí ele vai levar os 20 de dano e vai ser nocauteado. Eu, putz, cara, que droga. Mas felizmente a gente tinha um Impidimp no banco que eu tinha buscado no turno anterior. E a gente tem as cartas necessárias para vencer esse jogo. A gente tem a Maca, o Doce Raro e o ginásio Spike Muff em campo, o que vai permitir que a gente tenha acesso a energia e Grinsnall em jogo. Então eu aviso ele ali, eu vou estar usando o Spike Muff, temos um terceiro Grinsnall no deck, já busco ele ali, vou estar utilizando a Maca Noturna para buscar a nossa energia, garantir que a gente consiga o ataque para estar ganhando o jogo. Já que a gente consegue passar 60 de dano com os Munkidori e bater com o Grinsnall finalizando o jogo, 180.
Então, eu espero que tenham gostado. Essa foi a partida de hoje. Eu vou estar postando mais vídeos, melhorando aí o que tem que melhorar. Se gostaram, se inscrevam e deixa o like aí. Valeu, galera. Até a próxima e falou!